Boa tarde, como vocês sabem, somos alunos do curso técnico de edificação de 2019 e estamos aqui para apresentar o trabalho passado pelo professor João. Ficamos com o tema madeira. Então, nossa apresentação vai seguir esse seguinte tópico que vamos seguir com cada um explicando, né? Então, eu vou falar sobre introdução e discussão. Então, este artigo ele tem como objetivo discutir o uso satisfatório da madeira na construção civil. Se formos pegar o contexto histórico, a madeira foi um dos primeiros materiais utilizados pelo homem. O homem aprendeu a manipulação primordial da madeira e evoluiu o manejo até chegar nas tecnologias de hoje, até chegar a essas técnicas que temos hoje da madeira. E realizar projetos. O seu uso inicial foi para construir abrigos que pudessem nos proteger de perigos externos, ou seja, os perigos da natureza, como tempestade, ataque de alguma coisa, esse tipo de coisa. Então, sendo assim, a madeira foi fundamental para o desenvolvimento humano. A madeira foi utilizada em cada região de acordo com o tipo de madeira de árvore existente, aliados à necessidade e desenvolvimento de cada local. O clima também ele foi primordial para caracterizar a construção e design local, visto que em regiões mais frias, a madeira foi usada de forma que pudesse isolar termicamente o abrigo construído. Então, durante muito tempo, a madeira apresentou um papel importante na construção civil e na indústria de móveis. Então, com esse recurso, ele apresentou uma utilização muito poderosa, mas essa utilização ela não foi controlada, o que acabou causando uma diminuição na floresta por conta da ação predatória do humano, né? Mas, com o passar do tempo, com as tecnologias atuais, já temos técnicas avançadas de manejo e tratamento de madeira para o reflorestamento. As técnicas de construção civil cresceram com o passar do tempo, as empresas começaram a investir na pesquisa relacionadas à estrutura de concreto e estrutura de aço, que são os materiais mais utilizados hoje em dia e o que acabou deixando a madeira em segundo plano. Aí, com esse fato de investimento na madeira, a madeira é vista com um certo preconceito na sua utilização, porque ela tem algumas características físicas e fisiológicas que as pessoas pensam que deixa ela menos desfavorável para utilizar ela como em primeiro plano em sua casa. O que as pessoas que ela tem baixa inflamabilidade, capacidade de apodrecimento muito rápido, e ela tem ataque de organismos tilófagos, que são os famosos cupim. Outra discussão importante sobre a madeira é que ela é classificada popularmente como um material de baixa capacidade de resistência ao fogo. A madeira, quando ela é exposta ao fogo, primeiro ela age como combustível. A camada externa ela é carbonizada, ou seja, ela é deixada preta, como está na primeira imagem aqui da direita, que a parte de fora está preta, mas a parte interna está normal como madeira. Assim como acontece com a imagem do meio, que é um tronco, e por fora está pegando fogo, e só a primeira camada que está sendo carbonizada, a parte de dentro não tá sofrendo ação. Então, a camada externa é carbonizada, o que retarda o efeito de incêndio, e a parte interna, ela age como um isolante, ela passa a agir como um isolante térmico. Então, sendo assim, a madeira ela é um material com capacidade de resistência térmica superior a outros materiais que são utilizados na construção civil, que as pessoas pensam que são mais resistentes, que é como a de estrutura de aços. Então, eu passo agora a minha fala para o Amós. Boa tarde, eu sou o Amós, vocês já me conhecem. Eu vou explicar sobre a madeira como um material, que é um dos pontos principais do artigo, né? A madeira acompanha a vida humana desde seus primórdios, seja como fonte de energia, sustento ou abrigo. Fonte de energia, o fogo, a madeira sempre foi usada como lenha, né? Uma coisa, ele já disse que, a Paula já disse que ela tem uma baixa resistência ao fogo e ela serve como uma fonte de energia, de alimentação para o fogo, combustível. Sustento, o homem usava a madeira como forma de uma arma para caçar, e abrigo, que é o
o nosso ponto aqui, que é a madeira como material. Abrigo, abrigo é uma casa, que é para isso que a casa serve, né? Proteger a gente de... A madeira foi fundamental no desenvolvimento das civilizações. Ou seja, como eu já tinha falado, o homem usou a madeira como a sua primeira... A madeira foi a primeira matéria-prima a ser utilizada pelo homem. Ela teve um papel importante em todos os segmentos, devido à sua versatilidade e resistência. A madeira sempre está com o homem, é isso que a gente quer falar aqui. Levando o homem a dominar técnicas de manipulação, permitiram sua utilização nos mais variados setores. A madeira foi o primeiro material utilizado nas estruturas de abrigo, de proteção humana. Ou seja, a gente pode afirmar que a primeira casa feita foi feita com madeira, claro, com auxílio de outros materiais que permitissem unir os troncos para manter a firmeza da estrutura. Como cipós, lá, em muitos lugares usam lama. Não sei se vocês já viram também aqueles vídeos daqueles caras fazendo casa no meio do mato. Então, fazer casa parecida daquele jeito lá, utilizando lama, essas coisas. Isso nos primórdios. O homem, lá nos seus primórdios. E ele já utilizava madeira. Por ser de melhor acesso e fácil de trabalhar, a madeira foi um dos pilares da evolução da construção civil. E isso é bem visível nas construções mais antigas, onde o uso de madeira era bem maior do que hoje em dia. Hoje em dia, a gente... Desculpa aqui, professor. Esquece. Ou seja, de melhor acesso. Isso é bem visível nas coisas mais antigas, onde o uso de madeira era bem maior. E hoje em dia a gente só usa basicamente madeira em portas, móveis e telhados. A gente já viu até na sua outra matéria lá que o telhado a gente usa bastante madeira. A utilização da madeira influenciou nos estudos de materiais alternativos. E, claro, como todo pioneiro, né, a madeira como foi o primeiro, ela que deu o ponto inicial, o ponto de partida para encontrar e estudar outras formas de construir. E essas outras formas acabaram substituindo o uso da madeira por serem melhores. E deixando a madeira em segundo plano no setor da construção civil. Agora você pensa, F madeira, né? Não, a madeira ainda tem seu papel dentro da obra e do projeto. A madeira se tornou um material muito versátil na construção civil, pois pode ser empregada tanto de forma secundária como diretamente. Sendo secundária, quando aplicada em escoramentos, formas, esquadrias e até mesmo barracões. Não sei se em obra grande, igual em essas obras de casa, assim, mas em toda obra de casa sempre tem um barracãozinho de madeira ali, feito para colocar os materiais que são utilizados na obra, o cimento, os equipamentos que o pedreiro usa, os ajudantes. Então, e de forma diretamente, como eu já falei aqui, em telhados, a mobília, portas, janelas, esse aqui. Agora, um dado que, segundo Sobral, que realizou uma pesquisa, isso aí está no nosso artigo, uma pesquisa em 2002, na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, ele foi possível observar que 80% da madeira que era utilizada nas obras era utilizada de forma secundária, em fundações e estruturas como formas, isso que eu falei que é a forma secundária, né, esquadrias, andames, e toda essa madeira é, por consequência, descartada. Apenas 20% é usada
como acabamento, como parte da obra de verdade, assim, podemos dizer, portas, armários, piso. E a gente está falando aqui em São Paulo, né, a maior cidade do país, uma grande metrópole. E se a gente for comparar com aqui, uma cidade de Santarém, né, no caso, a cidade ribeirinha, basicamente, a utilização de madeira é bem maior devido à base cultural e o mais fácil, o melhor acesso à madeira. Agora, com a evolução e a criação de novos materiais e métodos, para suprir as necessidades que a madeira não consegue suprir, foram criados outros métodos, outras maneiras de trabalhar. Dentre os diversos métodos que foram surgindo, vamos explicar sobre dois deles. Métodos esses que meu amigo Aira vai explicar nesse momento. Boa tarde. A madeira laminada colada, ou MLC, como é conhecida, é um material feito da junção através da colagem de várias lâminas de madeira numa peça única. Essas lâminas são trabalhadas retirando seus pontos frágeis e coladas de forma que suas fibras fiquem paralelas entre si. São utilizadas várias lâminas menores para a elaboração de uma peça única que possui resistência suficiente para atingir vãos livres de até 100 metros e permitindo com isso o desenvolvimento dos projetos que antes não permitiam. No Brasil, a utilização do MDC ainda é tímida, porém tem crescido bastante por ser um material sustentável e proporcionar a criação de estruturas em qualquer forma e tamanho com excelentes resultados. Um grande ponto é que MLC permite uma obra limpa e com duração significativamente baixa. De acordo com o Calil, leva em média 45 dias para a produção da estrutura, levando em conta o projeto que será executado, de 20 a 70 dias para a montagem, reduzindo consideravelmente o tempo de execução. O sistema de construção Wood Frame consiste num processo industrializado onde perfis de madeira trabalham com chapas de partículas OSB, painéis de partículas orientadas, existindo um elemento que promove a estabilidade nessa ligação e gerando resistência para a construção. As chapas de partícula OSB são feitas com madeiras de reflorestamento, onde tiras já justas postas em camadas cruzadas e unindo com resina prensada. O wood frame é um sistema pré-fabricado de paredes, pisos e telhados, permitindo uma construção planejada, podendo até 5 pavimentos e controle de execução financeiro ainda na fase de projeto. Por ser um sistema pré-fabricado, o wood frame consegue associar a sua resistência característica à velocidade da construção. De acordo com Calil, o wood frame é superior à alvenaria, pois permite um conforto térmico, absorvendo 40 vezes menos o calor que os tijolos e também apresenta o conforto acústico. Bom, vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens do uso da madeira e uma construção mais sustentável utilizando a madeira. Antes de começar falando sobre as vantagens e desvantagens, a gente tem que falar sobre o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, ele é nada mais, nada menos do que a utilização racional de recursos naturais que vão satisfazer as necessidades atuais, sem que esse recurso comprometa a edificação futuramente. A madeira ela é um produto presente em quase todas as etapas da obra, ou seja, em formas, estruturas, esquadrias, pisos, forros, revestimentos e até a mobília final. O uso da madeira ela é indispensável para muitos arquitetos e engenheiros, porque ela dá um diferencial tanto na beleza como no aconchego, fica uma coisa mais bonita de se ver. E também, como foi falado nos slides anteriores, a madeira ela é o único material estrutural, ele é renovável, cuja a sua produção ela não é poluente. Ela também tem um baixo consumo energético, material estrutural. Algumas madeiras ela têm resistências superiores
e a sua rigidez ela equivale a um concreto, um bom concreto. Algumas vantagens, né, que são a durabilidade. A gente pode ver também nos jornais, assim, até mesmo nas redes sociais, que alguns arqueólogos eles encontram constantemente peças antigas de como embarcações, esculturas, utensílios domésticos, armas, até mesmo de instrumentos musicais e alguns elementos de construções. Foi encontrado no Japão, não sei informar o local, um templo. Ele já tem milhares de anos que ele era feito completamente de madeira. Tem a segurança também, porque ao contrário dos metais, a madeira ela não enferruja, ela não vai oxidar. Porque o metal, quando ele é sujeito a altas temperaturas pela ocorrência de fogo, ele vai se deformar, aí ele vai perdendo a sua função estrutural. Aí, naturalmente, se o ferro do betão armado não estiver com o recobrimento adequado, ele vai perder a sua função estrutural quando ele for submetido a altas temperaturas, por exemplo, um incêndio. Já a madeira não, ela desempenha uma função estrutural. Depois que ela é serrada, ela é utilizada como estrutura de uma edificação, por exemplo. Ela vai funcionar como um elemento pré-moldado, que vai ser fácil de montar e não vai passar por processos de fabricação, que vão determinar sua resistência. O que vai determinar a resistência da madeira é a espécie. Como eu disse também, ela é uma economia de energia, ela não demanda muita energia. Aí as desvantagens é bem simples, ela tem, como a Ana Paula disse, baixa resistência a pragas, né? Pouca durabilidade, o valor dela no mercado é muito baixo, e algumas espécies da madeira, ela tem um odor muito forte, um fedor dela mesmo, né, que pode ser muito desagradável. E agora eu vou passar a palavra para a Sara. Eu fiquei para falar sobre o que a gente achou que podia melhorar no artigo, e conversando com a equipe, a gente chegou à conclusão que um ponto que faltou ser tratado foi o reflorestamento. Embora no artigo fale que essa produção não influencia o desmatamento, a gente achou importante adicionar um parágrafo no qual se tratasse sobre o reflorestamento, porque a gente vê muito a respeito de serrarias ilegais e as empresas, assim, eu acho que uma grande maioria não tem muita importância com isso. No fundo é a Lia que está gritando. As empresas, eu acho que na sua maioria não tem uma preocupação com essa parte, e eu acho que um parágrafo falando sobre isso seria importante. Eu acho que é isso. No mais, a apresentação foi isso. Se alguém tiver alguma dúvida, obrigada pela atenção. Queria acrescentar um comentário aqui, que a gente vai falando do uso da madeira de uma forma sustentável. Tem um exemplo de uma mineradora lá em Porto Trombetas, que toda vez que ela vai fazer a extração da bauxita, né, que é um minério que eles utilizam muito, eles sempre procuram achar uma área para desmatar e, ao mesmo tempo, eles vão reflorestar. Aí isso pode diminuir até o desmatamento, e com essa área que eles escolhem fica mais fácil utilizar a madeira de uma forma mais sustentável, porque eles vão determinar uma área e vão ficar utilizando apenas aquela área. É um plano de manejo.